A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez aqui o Marquinhos, né? Marcos Souza, canal Explicando a Bíblia. A gente vai estar falando um pouquinho da palavra do Senhor, tá? Dei uma parada, precisei dar uma parada. Na verdade eu não queria muito me envolver mais, porque fica uma situação complicada demais. As pessoas, elas não conseguem entender a situação. Durante 24 anos eu fiquei preso à religião. Hoje eu me libertei, graças a Deus. Hoje eu sou cristão, mas não sou mais evangélico, né? Como diz o termo aí, nem católico nem evangélico. Hoje eu estou, como foi assim com os apóstolos, primeiros apóstolos a ser chamado cristão em Antioquia, né? Hoje eu me considero isso, tá? Cristão. Então, gente, o que nós vamos falar sobre isso hoje? Porque tá muito difícil, tá? As pessoas continuam falando de final dos tempos, de o mundo vai acabar. Tem muita gente presa à religião, tem muita gente deixando de fazer certas coisas porque estão achando que o mundo vai acabar, tá? Tem muita gente que não faz uma faculdade, jovens dentro da igreja que não faz uma faculdade, que não estuda, mulheres velhas já que eram para ter acabado o primeiro ou segundo grau, não acabaram porque estão dentro da igreja todos os dias, porque não precisa estudar, porque o mundo vai acabar, tá? Então muita gente, o casamento já acabou há muito tempo, porque não sai, não vai para lugar nenhum, porque vai acabar o mundo. Nego não quer trabalhar porque o mundo vai acabar. Então tem aquelas histórias de o mundo vai acabar, final dos tempos. Está se vendo cada vez mais o envolvimento de homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, mas cada dia mais o mundo ficando desse jeito. Então as pessoas estão achando que o mundo vai acabar. Está chegando o final dos tempos. E aí, gente, tem muita gente se prejudicando com isso. Tem muita gente se prejudicando com isso. Talvez você vá me chamar de maluco, de doido, de tudo que você quiser, mas tenta entender um pouquinho a palavra de Deus, que eu vou explicar aqui, porque eu já pensei igual você, tá? Eu já fui presbítero numa igreja. Eu frequentei a igreja Assembleia de Deus durante 20 anos. Então, gente, eu ensinei e eu aprendi desse jeito, tá? Que vocês aprenderam. E hoje eu sei que não é assim, tá? Você pode me chamar de maluco, você pode falar o que você quiser, mas primeiro você presta atenção no vídeo, tá? Depois, quando acabar o vídeo, aí você vai e decide se eu sou maluco ou não, tá? Eu te garanto que eu fiquei 24 anos dentro de uma igreja e eu vejo hoje, eu tenho certeza que não é do jeito que eles ensinam. E a culpa não é dos pastores, não, tá? Eu vejo aí muita gente criticando o pastor, chamando o pastor de ladrão, pastor disso, pastor daquilo. Eu não quero saber entrar para esse lado. Pelo contrário, porque eu sei que eu estava lá dentro e aprendi e ensinei desse jeito. É porque as pessoas aprendem e depois ensinam do jeito que aprendeu. Então não é culpa das pessoas. As pessoas estão sendo enganadas, os próprios pastores estão sendo enganados. Muitos deles não deixam as pessoas ouvir, eles mesmos não querem saber de ouvir a mensagem, a palavra de Deus, de ler a Bíblia como ela é, e acaba acontecendo essas coisas. E aí vai passando os anos e as pessoas vão sendo enganadas. E aí, gente, preste atenção. Os evangélicos, pastores, todo mundo fala que se o cara diz que não, primeira coisa, se eu não minto, não é aquela história toda que todo homem é mentiroso, tá? Tem que se arrepender, tem que se batizar nas águas, gente, preste atenção. Isso tudo é atitude da lei. Os evangélicos estão debaixo da lei. Isso vai prejudicar o você vai para o inferno por causa disso? Não. Hoje eu sei que isso não tem mais nada a ver. O ser humano não vai para o inferno porque não se batizou. É porque o chamado desviado. Eu fui essa semana, eu hoje sou considerado um desviado da igreja. E as pessoas, com certeza, minha família que é da igreja, fica orando por mim achando que eu vou para o inferno, que eu tenho que voltar para Jesus. Isso é mentira. Hoje eu estou tranquilo com isso, tá? E você fica vivendo dentro de uma igreja, muita gente vivendo dentro da igreja, porque está com medo de ir para o inferno. Tem que se batizar, tem que frequentar a escola dominical. Isso é mentira, tá? Essas pessoas estão vivendo debaixo da lei. E a lei, como o dízimo, não é para os gentios. Essa lei era para os judeus. E eu vou te falar mais uma coisa. A lei acabou. Jesus é o fim da lei. Está escrito na Bíblia. Jesus é o fim da lei.
Jesus foi o fim de tudo. Jesus foi o fim, gente, das profecias. As profecias se encerraram em João. Olha que a Bíblia fala, se encerraram em João. Mas tudo deu fim, gente, na derrubada do templo e destruição de Jerusalém nos anos 70, no primeiro século, tá? É isso que eu vou te explicar aqui. Você vai, preste atenção, entenda esse vídeo até o final, tá? Eu vou te explicar na Bíblia, tá? Isso não é anátema, isso não é heresia, isso não é porque eu sou desviado, que eu não quero mais saber da igreja, porque eu quero viver no mundo, que eu quero curtir o mundo, não é nada disso. Eu vou te explicar aqui na Bíblia que os pastores aprenderam errado, os missionários, e explicaram errado. Preste atenção, e depois você vai me dizer se eu estou certo ou estou errado, tá bom? Deixa eu só baixar um som aqui, pera aí. Fechar aqui. Opa, caiu um negocinho aqui, tomara que não tenha mexido no meu som. Depois eu vejo. Vamos lá, pessoal, vamos começar por aqui. Olha só, preste atenção, tá? Tá aqui, ó, no Daniel 2, tá? Abre a sua Bíblia aí, se você quiser não abrir, quiser acompanhar aqui comigo, tá tudo bem. Vamos lá. Nós vamos falar de escatologia, tá, gente? Isso aqui que eu vou ler agora para você, isso é a base da Bíblia. É a base da Bíblia. É a base do que está acontecendo no mundo, do que aconteceu no mundo, tá? Então isso aqui, esse capítulo Daniel 2 e Daniel 9, 27, Daniel 2 e Daniel 9, é a base, a estrutura da Bíblia. E você vai entender aqui agora, tá bom? Presta atenção. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Tá? Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. Subi um pouquinho. E os caldeus disseram ao rei aramaico, o rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Tá? Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturno, destruídas, tá? Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Respondeu segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferidas na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda, que me podeis dar sua interpretação. Vamos lá. Aqui. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes a algum mago, ou astrólogo, ou caldeus. Tá? Portanto, o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que eu possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que o matassem a todos os sábios da Babilônia.
E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e ao seu companheiro para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Asaías, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu, o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são as sabedorias e a força. E ele mudou os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e o que está na luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, vamos lá. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído 12 minutos, não queria que ficasse grande não, mas vamos lá, galera. Constituído para que matar os sábios de Babilônia. Então disse assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, do qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Gente, presta atenção, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Deus revelou para o rei, tá, em sonhos, rei Nabucodonosor, na época de Daniel, o que ia acontecer nos últimos dias. Quais são esses últimos dias? Aqui começa o segredo, gente, tá? Então, olha só o que está acontecendo. Que últimos dias são esses? Você vai saber, tá bom? O teu sonho, olha aí, o teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. És tu, ó rei, aqui, ó. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. A mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação te fizeste saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, vou baixar um pouquinho aqui. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, aqui, gente, ó, tá aqui, ó, começa aqui, tá? Essa é a história, tá, da humanidade. Começa aqui.
uma grande esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro. Tá aqui, ó, aqui começa a divisão, tá? A cabeça da estátua, tá? Ó, tá aqui, era de ouro, tá? O seu peito, ó, outra passagem, o seu peito e os seus braços, não é isso? De prata. O seu peito e os seus braços de prata, tá? O seu ventre e as suas costas de cobre. Vendo aqui? Seu ventre e as suas costas de cobre. E as pernas de ferro. E os seus pés, parte de barro e parte de ferro. Tá aí, gente. Essa aqui é a última parte da estátua. Tá bem? Essa é a última parte da estátua. Então, as pernas de ferro, tá? Ó, as pernas de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Deixa eu te explicar um pouquinho isso aqui. Essa parte de ferro, você vai entender daqui a pouco, que essa parte é o Império Romano, tá? As pernas, ou seja, essa estátua da Nabucodonosor, gente, ela é dividida em quatro partes, certo? Cabeça de ouro, tá aqui, cabeça de ouro, ó, primeira parte, cabeça de ouro. Segunda parte, peito e os braços, tá aqui, de prata. Segunda parte é prata. Terceira parte, cobre. E a última parte, as pernas, era de ferro. E ainda tem a última parte e os pés de ferro e parte de barro. Agora vem a outra parte. Vamos lá, vamos para outro esquema aqui agora, tá? Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, e o bronze, e a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do Estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Gente, essa pedra aqui, estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, tá? Essa pedra cortada aqui é a pedra principal, que é Jesus, tá? Essa pedra que destruiu, que derrubou a estátua de ferro, é Jesus, é Deus, tá? Entenda essa frase. Vamos lá. Este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos na presença do rei: Tu, ó rei, és o rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, poder, força e glória. Onde quer que habite os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Tá aqui, ó, tá começando a explicação, tá vendo aqui? Tu és a cabeça de ouro. Deus deu a interpretação para ele, para Daniel interpretar, e mostrando que Deus estava ali. Aquela estátua que ele tinha visto, quem era a cabeça de ouro? Eu falei 5 partes? Tá aqui, ó, a primeira parte tá aqui. Cabeça de ouro, quem era? Nabucodonosor. Ou seja, gente, o primeiro reinado. Quem? Babilônia. Babilônia, comandado por Nabucodonosor, é o primeiro reinado, é a cabeça da estátua, tá? Entenda isso aí, vai entendendo por partes. Depois de ti levantará outro reino. Tá aqui, ó. Ele está falando dos reinos, gente. Entenda essa passagem da Bíblia. É a base. Esta é a base da Bíblia, tá? O segundo reino, depois de ti, rei, se levantará outro reino inferior ao teu. Olha o que ele fala: inferior ao teu,
e um terceiro reino de bronze. Depois desse que vai se libertar contra você, de prata, que é inferior ao seu, vai se libertar depois um terceiro reino, tá aqui, de bronze, tá? O qual dominará sobre toda a terra. Ou seja, gente, primeiro o reino, né, se levantará depois do dele, e depois esse reino aqui que seria de bronze. Primeiro de prata, que era inferior, e agora de bronze. O quarto reino será forte como ferro. Qual é o quarto reino? Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, ele esmiuçará e fará em pedaços. Esse quarto reino de ferro, forte como ferro, tá vendo? Esse é o quarto reino. Quem é esse quarto reino? Gente, esse quarto reino é o Império Romano. Esse quarto reino, as pernas de ferro, é o quarto reino, tá? Quando é isso? No Império Romano, que surgiu no primeiro século, na década de primeiro ano, tá? Primeiro ano, assim que Jesus surgiu, o Império Romano já estava dominando. É lá atrás, no primeiro século, tá? Então, vamos lá, a gente vai falar mais sobre isso. E quanto ao que viste dos pés e os dedos, em parte de barro, em parte do olheiro, em que parte de ferro, isso será o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro. Por quê? O que é essa mistura aqui? Reino dividido, tá? Barro e ferro junto. Porque a Jerusalém, gente, Jerusalém, ele era escravo. Os povos viviam como, não escravos, né? Pagavam imposto, vamos botar assim. Naquele período, quando o reino invadia outros reinos, né? Eles dominavam e deixava até que eles morria muito soldado, morria muita gente, claro, quem lutava morria. Mas depois que dominasse, eles deixavam viver, só que pagariam imposto. Você já viu isso na Bíblia? Jesus, Jerusalém, os hebreus, eles invadiram várias terras, tomaram várias terras. Não é isso? Está passando na televisão agora. Reis. Está passando a Bíblia na televisão, no 13, os reis. Então, eles invadiam e não matavam todo mundo. Deixavam as pessoas viver na cidade e faziam o que? Aquelas pessoas iam pagar imposto para Israel. Aqui, gente, começou o Israel ter que pagar imposto para o Império Romano. Então eles viveriam debaixo da proteção do Império Romano e teriam que pagar imposto para o Império Romano. É isso que aconteceu no primeiro século da era cristã, tá? No primeiro ano, primeiro século. Então, isso aqui aconteceu quando Jerusalém ainda estava de pé. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos continuar. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil, tá? O Império Romano forte e o Império e Jerusalém frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro, tá? Jerusalém de um lado, os hebreus de um lado, os hebreus, você quer chamar de judeu de um lado e romano de outro, tá? Não se misturavam. Então é isso que ele quer dizer aqui, tá bem claro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino é o reino de Jesus, é o reino dos céus, tá? Tá bem explicado aqui. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, tá? Tá aí, gente. Então, esse aqui tá dizendo, tá? Este reino não passará a outro. Acabou. Não vem outro, ninguém vai conseguir mais dominar esse reino. Esse reino é definitivo, é eterno. É o reino do Senhor Jesus. É o reino de Deus. É o reino dos céus. Então, tá aqui, tá explicado.
naquele período, depois daquele período do Império Romano, se levantará o reino. E surgiu naquele período, é chegado o reino dos céus. Você já ouviu essa frase? João falando, é chegado o reino dos céus. Jesus falou, João falou. Gente, tá aí, esse é o rei. Chegou o rei, Jesus era o rei dos céus, tá? Então, o reino dos céus tinha chegado com a presença do Senhor. Quando Jesus surgiu, surgirá um, tá aí. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino do Senhor, o reino de Cristo, reinará para sempre, eternamente. Tá, gente? Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. E respondeu o rei e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar até este mistério. Então o rei Nabucodonosor, o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas, e o pôs governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, e a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Então, gente, o que significa isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui, tá vendo aqui? Vamos voltar aqui no 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, tá? Esse aqui foi o de prata. E depois um terceiro reino de bronze, tá? Então, gente, aqui está os 4 reinos da Bíblia, que é a base da Bíblia, tá? Nabucodonosor, Babilônia, cabeça de ouro, tá? Depois disso, né? É prata, não é isso? Medo e Persas, tá? Depois Alexandre o Grande e depois Império Romano. Então são os 4 reinos e depois o reino de Cristo. Então esses 4 reinos, Babilônia, Medo e Persas, o Alexandre o Grande, tá? Grécia, Medo e Persas, a Grécia. Então esses reinos se tornam a base da Bíblia, a base dos dias de hoje. Não, isso foi no passado. Esse Daniel 2, e depois a gente vai falar do Daniel 9, já tem um vídeo aí, você pode procurar que você vai ver, tá? Eu vou pegar aqui um vídeo, vou pegar depois a cabeça, vou separar exatamente o período e os anos para você ver. Vou botar como anos, não vou botar aqui agora. De repente eu boto depois um outro vídeo só falando da estátua, mostrando a estátua e botando os anos que foram esses acontecimentos, tá? Babilônia, que começou lá no reinado de Artaxerxes, não é isso? Que Jesus fala em Daniel 9:27, a Bíblia fala, começou ali, tá? Babilônia, depois vem o segundo reino, que foi de prata, não é isso? Se eu não me engano, foi Medo e Persas, a Grécia, né? Depois Alexandre o Grande. Então é esse período aí, esses 3, tá? Agora fugiu a memória que eu não botei aqui para detalhar qual período, mas foram esses 4 reinos, tá? Isso é exatamente isso: Babilônia, Grécia, Medo, Persas, tá? E Império Romano. Foram 4 poderosos reinos naquela época. Então a Bíblia está dividida nesses 4 poderosos reinos, que o último reino, não de Jesus,
mas o último reino, o quarto reino, as pernas de ferro, tá? Misturada com brasa, com os dedos, que era de barro e de ferro, que é o Império Romano já dominando Jerusalém. Gente, esse período, essa Bíblia, a estrutura da Bíblia é em cima desses quatro reinos. E acabou no Império Romano. Se finalizou ali, quando o Império Romano dominou Jerusalém e invadiu Jerusalém nos anos 70, tá? O que aconteceu nos anos 70? Jerusalém foi sitiada, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e se encerraram ali a lei encerrou aquele período, aquele aion acabou, ou seja, tudo está consumado. Lembra que Jesus falou na cruz do Calvário, quando ele estava morrendo? Meu Pai, tudo está consumado. Tudo estava consumado. Ali, Jesus foi o fim da lei. Jesus foi o fim da lei. Ou seja, o templo só caiu nos anos 70. Tá? Aí definitivamente acabou o sacrifício. Mas Jesus já tinha se sacrificado na cruz do Calvário. Quando ele falou que está tudo terminado. Já tinha tudo terminado. Ali iniciava-se a graça. A graça do Senhor Jesus Cristo, que foi dada a Paulo, para Paulo trazer para a gente, não para os discípulos, mas para Paulo. A Paulo que foi selecionado para trazer a graça para a gente. A lei se finalizou ali. Dali para frente houve um período é esse chamado milênio, tá? Que até a Jerusalém, até o Império Romano invadir Jerusalém e destruir Jerusalém, esse foi um período do milênio. Tá? Ali aconteceu. É a segunda parte da grande tribulação. Quando volta o Império Romano, cerca, sitia Jerusalém e destrói Jerusalém completamente, acaba com Jerusalém, aí, meu amigo, finalizou tudo. Quando Jerusalém é queimada, é destruída, o templo é destruído, todos que estavam a grande tribulação, essa foi a grande tribulação. Quando Jerusalém é sitiada, começa a grande tribulação. E ali 3 anos e meio, morreu muita gente. Ali foi uma desgraça total. Quando a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá, é porque realmente não haveria mais. Ali foi o final daquela era, daquele período da lei, da destruição do templo. Gente, Jesus levou o nosso pecado na cruz do Calvário. Jesus se sacrificou por nós na cruz do Calvário. Só que o templo ainda estava de pé. Aquele período de transição até a destruição do templo, quando acabou o templo, finalizou de vez. O último inimigo a ser destruído era a morte. E quando o templo foi destruído, quando a palavra de Deus se cumpriu, que veio o novo reino, que já tinha vindo com Jesus quando chegou na terra, já tinha surgido o quinto reino, que nunca teria fim, o reino de Deus. Amigo, dali para frente você tinha que aceitar Jesus, crer em Jesus, largar a lei, abandonar a lei. Essa é a mensagem de Paulo para todos aqueles homens. Abandone a lei. Esse é um novo evangelho. As boas novas chegaram. Abandone a lei e siga a graça. Essa era a palavra de Paulo para nós que somos gentios. E ali finalizou a palavra do Senhor nos anos 70 com a destruição do templo. E agora esse reino nunca mais terá fim. Você, quando morrer, você já vai direto, o seu corpo vira pó, mas o teu espírito volta para o Senhor. É um reino eterno. Você e eu, não fique com medo, você está salvo. Você é um escolhido de Deus. Quem é de Deus, o homem, Deus sabe quem é dele. Deus chama, Deus seleciona. Não para a igreja evangélica, tá? Não tem nada a ver uma coisa de igreja evangélica, igreja católica. Deus conhece os seus. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você está salvo. Você é um escolhido de Deus. Creia nisso. Você não precisa estar dentro de uma igreja, por mais que a igreja é um lugar bom para você frequentar, para você ter amizades, para você viver bem, né? Porque o mundo está cada vez pior aí fora. Mas se você não estiver dentro de uma igreja, não quer dizer que você está perdido, que você vai para o inferno. Se você crê em Jesus, que Jesus é o Salvador, que Jesus veio e te salvou, como Ele nos salvou mesmo, lá na cruz do Calvário, você é um abençoado, você é um escolhido de Deus. Creia nisso, tá? Essa é a palavra de Deus. Tudo finalizou nos anos 70.
Ah, mas o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos vivendo, porque vai sempre ter gente, isso não vai acabar nunca, o mundo não vai acabar, e todos vão ter, os que creem em Jesus Cristo, os que não creem, os que são escolhidos e os que não são escolhidos. Essas pessoas que vão viver com a gente, cometendo pecado, cometendo pecado não, que pecado já foi, pecado da carne, que matam, que roubam, que destroem, essas pessoas são ruins, não são escolhidas de Deus. Você que é uma pessoa boa, você que vive bem, você que vive direito, você que tem temor de Deus, que vive certo, que acredita em Jesus Cristo, você é um abençoado, você está salvo, tá, gente? Não acredite que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar, que vai ter arrebatamento, que vai ter grande tribulação. Nada disso vai acontecer mais. Tudo isso já aconteceu nos anos 70, no primeiro século da era cristã. Então isso é que está aqui falando, que Daniel está querendo ensinar para a gente. Os 4 reinos foram Nabucodonosor, Medo e Persas, Grécia e o Império Romano, que finalizou nos anos 70 da era cristã, tá? Então entenda essa palavra, estude, e vou ter outros vídeos aí, você vai ver, eu vou estar explicando detalhadamente depois a estátua de Nabucodonosor, para você aprender um pouquinho mais. Valeu, um abraço, fica na paz do Senhor.